pessoal, hoje eu vim aqui fazer colocar um exercício de revisão para vocês. Vou resolver esse exercício, vai ficar como forma de vocês estudarem para a prova e, claro, para vocês estudarem também, enfim, no geral, né? Então, como eu disse a vocês, como eu coloquei já lá no texto, vocês poderiam ter impresso, ter imprimido o exercício, etc. Enfim, não sei como vocês optaram por fazer aí na casa de vocês, porém, eu vou deixar com que vocês façam da forma que vocês acharem mais conveniente. Aqui, a minha intenção é apenas que a gente responda esse exercício. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui para virar a orientação. Deixa eu ver aqui. Oxe. Onde tá? Bem, enfim, vamos lá. Vamos assim mesmo. Então, vejam. Ele diz aqui, ó, sobre a equação 3x mais 1 igual a 2x mais 20, responda. Quem são os termos do primeiro membro? Vamos lembrar que a gente tem dois membros na equação, né? A gente tem um membro aqui antes da igualdade e um membro depois. Então, esse aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo membro. Então, quem são os termos do primeiro membro? 3x e 1, né? E quais são os termos do segundo membro? Ou seja, quem vem depois da igualdade? Depois da igualdade, eu tenho 2x e 20, certo? Na letra C, ele pergunta: o número 5 é raiz dessa equação? Justifique sua resposta com o cálculo. Então, a gente vai verificar aqui. Deixa eu colocar aqui, letra C. Eu vou fazer aqui do lado a letra C. Porque ele quer saber se o número 5 é raiz, né? Essa é a pergunta. O número 5 é raiz? Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou colocar a equação aqui. 3x mais 1 igual a 2x mais 20. E a pergunta que fica é raiz ou não? Vamos lá. O que é que eu disse a vocês? Que se você substituísse o número 5, né, é aquele passo a passo que a gente já viu na sala, se você substituir o número 5 no lugar da letra x, essa equação fica com o mesmo valor dos dois lados, porque lembra que a equação é aquela ideia da balança estar sempre equilibrada. Então, eu vou pegar no lugar do x, coloco o 5 e vejo se dos dois lados dá o mesmo resultado. Então, 3 vezes x, só que x aqui é 5. Então, 3 vezes 5 mais 1 é igual a 2 vezes 5 mais 20. Vamos ver, né? 3 vezes 5 dá 15. Então, 15 mais 1 igual 2 vezes 5, 10 mais 20. 15 mais 5 dá 16. 15 mais 1 dá 16, perdão. E 10 mais 20 dá 30. A pergunta que eu faço a vocês é essa. Isso aqui tá certo? 16 é igual a 30? Tenho certeza que você disse aí que não. Então, não é igual. Se não é igual, o que é que a gente conclui? Você vai concluir que 5 não é raiz da equação. Tá? Se não deu o mesmo resultado, então quer dizer que ele não é raiz. Depois, na letra D, ele pergunta para calcular a raiz. Aí você vai calcular o valor da equação normal, né? Então, vamos lá. Ó. 3x mais 1 é igual a 2x mais 20. Deixa eu dar o zoom, ver se o espaço aqui aumenta. Pronto. Então, lembra. Vocês lembram que o que a gente tinha discutido na sala é que, como é uma igualdade, você pode somar o mesmo número dos dois lados, subtrair, multiplicar, que vai dar sempre a mesma coisa. Então, só que a gente viu um método prático, não foi? O método prático que a gente viu era fazer essa questão. Você escolhe um lado para manter x, por exemplo, eu vou escolher este lado aqui para manter x, e aqui eu vou colocar do outro lado tudo que não tem x. E quem muda de lugar também muda de operação. Então, mais 1 vem para cá, e 2x vai ter que vir para cá, para esse lado. Então, o que é que vai acontecer? Vamos lá. Isso vai ficar 3x. O 2x vai vir para cá. Se ele está positivo, ele vem negativo. Então, é igual ao 20. O 20 não vai precisar sair do lugar. E esse mais 1 tem que sair. Então, ele vem menos 1.
Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? 3x menos 2x vai dar x, né? Se você tem 3 letras x e tira 2, só sobra uma. Igual a 20 menos 1, 19. Então, o valor de x aqui é o número 19. Ou seja, realmente vai ser 19, né, gente? Por isso que o 5, quando eu fiz o cálculo aqui, que eu perguntava se 5 era raiz, não deu raiz. Por quê? Porque não pode ser raiz. Tá ok? Depois, o segundo. A soma de 3 números consecutivos é igual a 189. Quais são esses números? Então, vamos lá. Ó, 3 números consecutivos. Lembra que se eu quiser discutir número consecutivo, por exemplo, eu vou abrir uma nova página para a gente discutir isso. Imagina que eu tenho, por exemplo, os números 1, 2 e 3. Vocês concordam que eles são consecutivos, ou seja, um vem depois do outro. E aí, veja, eu tenho 1. Do 1 para chegar no 2, vocês percebem que eu somei 1, né? E do 2 para chegar no 3, eu somei mais 1, certo? Então, vamos discutir a partir desse ponto. Imagina que eu tenho o número 1. Então, eu tenho aqui o número 1. O próximo número depois de 1 vai ser o 1 e eu vou somar mais 1. E o número que vem depois vai ser o próprio 1 mais 2. Por quê? Aqui foi 1 mais 1 porque era o primeiro número depois dele, 1 mais 2 porque é o segundo número depois dele. Então, se a gente colocar numa situação genérica, ou seja, para que sirva para qualquer número, o primeiro número que eu não sei quem é, eu posso chamar de x. Quem vem depois de x? X mais 1. E quem vem depois de x mais 1? X mais 2. Então, aqui nós temos 3 números consecutivos quaisquer. Se você colocar qualquer número que você quiser no lugar de x, ele vai gerar os números consecutivos. Imagina que eu penso assim, ó, x igual a 8. Então, o primeiro número é x, que é 8. O segundo número é x mais 1. Se meu x é 8, 8 mais 1, 9. E depois vem x mais 2. Ora, se o meu x é 8, 8 mais 2 dá 10. Então, veja que eu tenho aqui 3 números consecutivos, 8, 9 e 10. Muito bem. Então, eu vou usar essa expressão aqui que eu coloquei. Essa expressãozinha aqui, eu vou usá-la nessa questão. Porque ele diz o quê? A soma de 3 números consecutivos. Ora, 3 números consecutivos a gente já viu como é que faz, né? É x mais 1 mais x mais 2. Então, eu tenho 3 números consecutivos aqui, ó. Isso dá 189. Aí ele pergunta quais são esses números. Então, minha gente, lembra que aqui tem um sinal de mais antes do parênteses, isso não muda nada, né? Então, a gente vai somar normal, ó. Se eu fizer aqui, ó, deixa eu colocar outra cor. Se eu fizer aqui, ó, x mais x, isso dá 3x. E 1 mais 2, isso dá 3. E isso igual a 189. Lembra, para a gente resolver, é só fazer 3x igual a 189 menos 3. Então, isso resulta aqui em 3x igual a 189 menos 3, isso vai dar 186. Então, o meu x vai ser quem? Vai ser 186 dividido por 3. E quando a gente faz aqui, ó, vamos fazer 186 dividido por 3. 1 eu não consigo, então eu tenho que puxar 18. 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. E de 18 para chegar em 18 não fica faltando nada. Depois eu baixo o número 2. O número 6, perdão. 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 3 dá 6. E 6 para chegar em 6 não fica faltando absolutamente nada. Então, o meu número x vai ser 62. Então, x é igual a 62. Só que lembra quem eram meus números? Eram x, x mais 1 e x mais 2. Se o meu número x é 62, então eu tenho 62, que é x. Depois eu tenho x mais 1, então 62 mais 1, 63. E depois eu tenho x mais 2, ou seja, 62 mais 2
64. Vejam que nós temos aqui 3 números consecutivos, cuja soma dos 3 vai dar 186. Muito bem. Agora vamos lá. Interpretar mais problemas, né? O dobro de um número diminuído de 4 é igual a esse número aumentado de 1. Qual é o número que eu estou falando aqui? Então vejam, o dobro de um número. Se eu pegar aqui o dobro de um número, que eu não conheço, vocês sabem que a gente chama de x, então eu vou dizer que é 2x. Diminuído de 4. Diminuído de 4 é a mesma coisa que menos 4. É igual, então, igual a esse número. Que número eu pensei? Foi o número x, né? Aumentado de 1. Então, aumentado de 1 é mais 1. Que número é esse? Equação escrita, vamos resolver. Lembra, trago o x para cá, o menos 4 para cá, então fica 2x menos x igual a 1 mais 4, porque quem muda de lugar também muda de sinal. Então, ó, 2x menos x, isso vai dar x. E 1 mais 4 vai dar 5. Que número é esse? Eu pensei no número 5. Tá vendo como é simples? Coisa básica. Problemas que a gente, muito parecidos com o que a gente já resolveu em sala. Depois ele tem aqui, ó. Num estacionamento há carros e motos, totalizando 78. O número de carros é igual a 5 vezes o número de motos. Quantas motos há no estacionamento? Então é aquele mesmo tipo de problema que a gente discutiu em sala, né? Se eu juntar os meus carros e as motos, eu vou chamar carros de C e motos de M. Então, se eu juntar os carros mais as motos, isso vai ter que dar 78 veículos. Ele diz que o número de carros é igual a 5 vezes o número de motos. Então, os carros é igual a 5 vezes o número de motos. Quantas motos tem no estacionamento? Veja que isso é uma equação que você tem em 2 passos. Eu tenho que se juntar os carros mais as motos dá 78, e que o número de carros é o quíntuplo do número de motos, ou seja, 5 vezes o número de motos. O que nós vamos ter aqui vai ser a equação C mais M igual a 78 e C igual a 5M. Então, no lugar de C, aqui, eu vou escrever 5M. E o que nós vamos encontrar aqui é 5M mais M igual a 78. Então, 5M mais M dá 6M e isso dá 78. Logo, o meu M vai ser quem? 78 dividido por 6. Qual é o meu número de motos? Então, vamos pegar aqui 78 e dividir por 6. 7 por 6 vai ter que ser 1. 1 vezes 6 dá 6. Para chegar em 7, fica faltando 1. Baixo 8. 18 por 6 vai dar 3. 3 vezes 6 dá 18. E 18 para chegar em 18 não fica faltando nada. Então, meu M aqui dá 13. Ó. 78 dividido por 6 dá 13. Então, qual é a minha conclusão? Que eu tenho nesse estacionamento 13 motos, certo? O quinto, eu vou deixar para fazer por último, tá? Então, eu vou fazer logo o sexto e o sétimo e depois eu volto para o quinto, porque aí eu faço em uma página em branco, tá? Então, vamos lá. Um terreno retangular tem 8,4 metros por 15 metros e está sendo gramado, ou seja, estão plantando grama em cima dele. Sabendo que 1 kg de semente da grama é suficiente para gramar 3 metros quadrados do terreno. Quantos quilos de semente vão ser necessários para gramar esse terreno inteiro? Então, assim, primeira coisa que a gente vai ter que saber é que aqui nós temos um terreno retangular, certo? E tendo um terreno retangular, o que nós temos também? Nós temos que uma dimensão dele é 8,4 metros e a outra é 15 metros. Deixa eu tirar aqui a forma para ele não ficar confundindo. E o outro tem 15 metros. Ele disse que 1 quilo da semente da grama cobre 3 metros quadrados. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular a área total desse terreno, ou seja, lembra que a área é a parte interna, e depois saber quantos blocos de 3 metros quadrados cabem dentro.
porque aí eu vou saber quanto eu tenho que gastar de grama. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos calcular a área desse retângulo, que lembra que é base vezes altura. Então, 15 vezes 8,4. A área desse retângulo vai ser quem? Então, vamos lá. 15 vezes 8,4. Vamos lá, né? 8 vezes 5, 4 vezes 5 dá 20, 0 vai 2. 4 vezes 1 dá 4, com o 2 que tinha subido, 6. Ótimo. Então, vou apagar esse 2 para a gente não confundir mais. Agora, eu vou fazer 8. 8 vezes 5 dá 40, 0 vai 4. 8 vezes 1 vai dar 8, mais 4, 12. Então, a gente vai somar aqui, ó, 0, 6, 2, 1. E aí, o que é que a gente vai ver? Quantas casas decimais eu tinha aqui na minha multiplicação? Veja que só tem um número depois da casa, depois da vírgula. Então, no resultado vai ter que ter um número depois da vírgula. Então, o que é que nós vamos concluir? Que aqui vão dar 126 metros quadrados de grama vão ser necessários para calcular essa parte todinha. Ok. Então, eu já sei que a área total aqui dentro, é 126 metros quadrados. Agora, o que é que eu vou saber? Quantos bloquinhos de 3 metros quadrados cabem dentro para eu saber quantos quilos de grama eu tenho que comprar. Quantos quilos da semente dessa grama, né? Então, eu vou pegar a área total, que tinha dado 126, vou dividir por 3, porque a cada 3 metros eu vou precisar de 1 quilo dessa grama. Então, ó, 12 por 3 vai dar 4. 4 vezes 3 dá 12. Para chegar em 12 não falta nada. Baixa o 6. 6 dividido por 3 dá 2. E 2 vezes 3 dá 6. 6 para chegar em 6 também não fica faltando nada. Então, eu vou precisar de 43 blocos de 3 metros quadrados de grama. Só que o que é que a gente viu? Cada 1 quilo de semente, eu cubro 3 metros quadrados. O que eu levo à conclusão, o que me leva a concluir que eu vou precisar aqui de exatamente, precisaremos de 42 quilos de semente da grama. Ok. Maravilha. Depois ele diz assim, ó. Determine a área de um retângulo. Então, vamos procurar a área de um retângulo. Eu já sei que a figura do problema é um retângulo. Então, eu quero determinar a área desse retângulo. Sabendo que eu tenho 46 centímetros de perímetro e que o comprimento excede em 7 centímetros a largura. Então, vamos chamar a largura de x. Se o comprimento excede 7 centímetros, então isso aqui quer dizer que é x mais 7, ou seja, passa 7. E ele está dizendo que o perímetro é 46 centímetros. Então, o perímetro, 46 centímetros. Minha gente, veja. Perímetro, lembra que a gente discutiu isso, né? A ideia de perímetro é a ideia do contorno. Então, é contornar isso tudo, ó. Se você faz isso, você está procurando o contorno. E aí, a gente conclui que o perímetro, nesse caso, vai ser a soma de todos os lados. Só que isso é um retângulo. Quer dizer, os lados opostos medem a mesma coisa. Se aqui mede x, quer dizer que aqui mede x também. Se aqui embaixo mede x mais 7, em cima também mede x mais 7. Então, se eu somar tudo isso, vai ter que dar 46, que é o perímetro. Então, vamos lá, ó. X, que é esse lado, mais esse lado, que é x, mais esse lado, que é x mais 7, mais esse outro lado aqui, que é x mais 7. Isso vai ter que dar 46. Então, normal, né? Ó, x mais x, 2x, 2x mais x, 3x, 3x mais x, 4x. E 7 mais 7 dá 14. Então, isso tem que ser igual a 46. Vamos colocar
isolar o nosso x, então vai ficar 4x igual a 46 menos 14. 4x igual a 32, né? E o meu x vai ser 32 dividido por 4. Logo, esse meu x vai medir 8. Então, o x mede 8. Opa, se o x mede 8, é só a gente voltar aqui, né? Ó, se esse lado mede x, então ele mede 8. Se esse lado mede x, então ele mede 8. Esse lado aqui mede x mais 7. Então, 8 mais 7, 15. Aqui, 8 mais 7, 15. Se a gente somar, realmente, ó, 15 mais 15, 30. 30 mais 8, 38. E 38 mais 8, 46. Aí ele quer a área. A área do retângulo, a gente já sabe como é que faz, né? Muito tranquilo. Base vezes altura. A base aqui eu posso entender como 15 e a altura eu posso entender como 8. Então, a área desse retângulo é a base, 15, vezes a altura, 8. A área do retângulo, 15 vezes 8. Lembra que eu tenho uma técnica simples para resolver. Eu posso pensar em 15 como 10 mais 5 e multiplicar isso por 8. E aí, a coisa fica bem simples, porque é só multiplicar o 8 por todo mundo que está dentro. Aqui fica 8 vezes 10 mais 8 vezes 5. Então, a área desse retângulo fica 8 vezes 10, 80, e 8 vezes 5, 40. Bem simples de calcular, né? 80 mais 40, 120. Como eu estou trabalhando em centímetro, e a área fica centímetro quadrado, porque eu estou falando de área, né? E a área tem duas dimensões. Nesse caso, está com duas dimensões mesmo. Comprimento, largura ou base e altura, tanto faz. Você pensar aqui. Mesma ideia. Então, veja como simples, né? Eu vou apagar aqui agora para eu resolver a questão que ficou faltando, né? Ficou faltando a questão 5 e eu vou fazer item por item. Então, a questão 5, deixa eu colocar aqui. Questão 5, item A. A letra A é 3x menos 1 maior que x mais 11. Ele quer que resolva essa inequação e represente a solução em gráfico e em conjunto. Então, como é que a gente vai entender? Vamos lá. Para resolver a inequação, lembra que a gente discutiu isso. Você resolve do mesmo jeito que uma equação normal. Então, o que tem x eu trago para cá, o que não tem x para cá, e todo mundo que mudar de lado vai trocar de operação. Então, vai ficar 3x menos x maior que 11 mais 1. Então, 3x menos x vai dar 2x, maior do que 11 mais 1 dá 12. E x vai ser maior. Se o 2 multiplica o x, ele passa dividindo, né? Então, 12 dividido por 2, 6. Então, aqui, x maior que 6. Eu posso representar essa solução em duas diferentes formas. Ou seja, por quê? Porque como isso não é uma igualdade, é uma desigualdade, o que é que significa? Que qualquer número que for maior do que 6 mantém essa desigualdade correta. Por exemplo, se eu pensasse em 7, 3 vezes 7 dá 21, 21 menos 1 dá 20. Ok, deixa guardado. E 7 mais 11 dá 18. E vocês sabem que 20 é maior que 18. Então, qualquer número que seja maior do que 6 serve de solução para cá. Tem infinitas soluções nesse caso. Então, o que é que a gente vai fazer? Você pode representar a solução em conjunto. Lembra? Como a gente tinha dito, né? A gente está trabalhando nos inteiros. Então, a solução aqui pode ser expressa por x pertence aos números racionais, tal que x é maior do que 6. Ou seja, qualquer número maior do que 6 que pertence ao conjunto dos racionais, ou seja, aqueles números que podem ser escritos em forma de fração, então quer dizer que ele serve para a solução. E a gente também pode fazer uma solução gráfica. Lembra, você faz aqui uma reta, você faz a sua reta aqui, vê que o 0 fica no centro, veja onde fica o 6. No caso, como 6 é positivo, fica à direita do 0, então 6. Bolinha aberta, porque eu não tenho igualdade. E essa partezinha que vai vir para cá, exatamente para cá, ó, essa parte serve de solução
para a inequação. Veja que bem tranquilo, né? Vamos para a letra B. A letra B, ela tem x mais 8 menor ou igual a 2x. Aqui fica até mais simples, né? Porque eu só basta pegar esse x e trazer para cá. Então vai ficar 8 menor ou igual a 2x menos x. 8 menor ou igual a 2x menos x, x. O que é que significa aqui? Que qualquer número que seja menor ou igual a 8 satisfaz essa inequação. Então, solução por conjunto, o que é que a gente vai ter? Solução x pertence aos racionais, tal que 8 tem que ser menor ou igual a x. Ou seja, qualquer número que seja maior ou igual a 8, ele vai servir para essa inequação. E aí a solução gráfica, lembra o que a gente vai fazer? Você coloca a sua retinha aí, veja onde está o zero, posso botar o zero aqui. O 8 fica à direita do zero, porque é 8 positivo. E aí a pergunta, bolinha aberta ou fechada? Nesse caso, bolinha fechada. Por quê? Porque ele admite aqui, ó, ele admite uma igualdade também. E como é todo mundo que seja maior do que 8, então os números que são maiores do que 8 estão para cá, então a gente já marca. E a bolinha, nesse caso aqui, é pintada. Por quê? Porque ele admite igualdade. Ok? Então vamos lá para a letra C. A letra C ele diz assim, ó. 11x menos 100. 11x menos 100 maior ou igual a x mais 300. Então, como é que a gente resolve essa aqui? Mesma coisa, né? Fica 11x, esse x eu trago para cá. Se ele está positivo, vem negativo, menos x, maior ou igual a 300, que já está do outro lado. E esse menos 100 eu trago para cá. Se está menos 100, vem para cá, fica mais 100. 11x menos x, isso dá 10x. Maior ou igual a 300 mais 100, isso dá 400. O 10 multiplica o x, então ele passa dividindo. Então vai ficar 400 dividido por 10. Então x vai ser maior que... Então veja, se eu estou dividindo 400 por 10, é muito fácil fazer essa divisão. Você pode cancelar esse zero com esse zero, porque você está simplificando. E o que sobrou para mim foi 40 dividido por 1, que isso vai dar realmente 40. Então quer dizer que qualquer número que seja maior ou igual ao 40 já funciona para essa situação. Então solução por conjunto, nós vamos ter aqui expresso como x pertence aos racionais, tal que x seja maior ou igual a 40. Depois a gente vai ter uma solução gráfica. Então, na solução gráfica, que é essa aqui, o que é que nós temos? Posso posicionar o zero aqui, posiciono o 40 à direita de zero, todos os números maiores ou iguais. Se é maior ou igual, porque isso aqui está dizendo para mim que ele admite igualdade, esse tracinho embaixo, então significa que essa bolinha vai ser pintada. E os números que são maiores do que 40 são todos esses que vão estar à direita do 40. Então, aqui está expressa a solução gráfica. Vejam que é um exercício sintetizando tudo que a gente tinha visto durante o bimestre, né? Nesse segundo bimestre. Então, a gente discutiu a área, discutiu o perímetro, naquela atividade prática na quadra, né? A gente fez essas discussões, discutiu equação e inequação. Está aqui a resolução da atividade para vocês. Bons estudos e a gente se vê depois. Até mais.